A paz do Senhor Jesus para você, Tom em França, e a todos ouvindo o programa Expressão da Verdade. Que Deus abençoe todos vocês, todos nós, ricamente e abundantemente, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tom em França, antes que a gente descontraia, a gente vai diretamente para a oração. Salmo 67 nos afirma a palavra de Deus. E nós pedimos com muito amor, com muita fé. E eu peço que você também, que está ouvindo o programa do outro lado aí, está na internet, se estiver em São Paulo, que está no Nordeste, no Piauí, onde quer que você esteja, você acompanha comigo estas palavras que estão no Salmo 67. Abre a Bíblia aí, se não tiver a Bíblia, você pode também estar acessando aí, digita aí no Google, Salmo 67, que você vai acompanhar. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Love-te a ti, ó Deus, os povos. Love-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Aleluia. Love-te a ti, ó Deus, os povos. Love-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e toda a extremidade da terra te temerão, e andarão no teu amor e no teu temor. Também vamos para o Salmo 149, que diz também, louvai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louve o seu nome com flauta. Cante-lhe o seu louvor com adulfe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com a salvação. Exaltem os santos na glória, cantem de alegria nos seus leitos, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e a espada de 2 fios nas suas mãos. Para quê? Para tomar vingança das nações e dar repreensões aos povos, para prender os seus reis com cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazer nele o juízo escrito. Esta honra tê-lo-ão todos os santos. Aleluia e aleluia. Pai nosso que está no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação. Não nos induz à tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder. Honra e glória para todos sempre. Amém e amém e amém. Eu quero só refrisar o que diz o Salmo 149. 149, versículo 6. Diz assim, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e a espada de 2 fios nas suas mãos. Então, veja bem, Deus, ele habita no meio dos louvores. Então, o Davi, quando foi escolhido para ser rei, Davi estava lá na roça, estava lá no campo, cuidando das ovelhas, pastoreando as ovelhas. Mas o Davi aprendeu da Bíblia Sagrada que já existia, o Velho Testamento, honrava os mandamentos de Deus. Então não tinha outro Deus, era o Senhor mesmo. E ele fazia menção do nome do Senhor. Da família foi o primeiro que descobriu que o nome do Senhor tem poder. Então ele fazia menção do nome do Senhor. E quando vinham os animais ferozes para atacar as ovelhas, ele ia para cima em nome do Senhor. Então, e assim Deus se agradou dele. Deus ungiu primeiro a Saul, mas Saul não tinha conhecimento da palavra de Deus. Se tinha conhecimento, não obedecia. E aí
Desta forma, ele foi excluído. E Deus mandou ungir a Davi, um filho de Jessé. E aí, quer dizer, ele foi escolhido. Mediante a muitos outros irmãos que tinha, mas ele foi escolhido. Quando Samuel chegou para ungir, que Deus mandou para ele ungir um filho de Jessé, então reuniu todos aqueles filhos de Jessé, do mais velho até o mais novo, menos o caçula, né? Então Samuel olhou para um, olhou para outro, não é esse, não é esse, não é esse e tal, mas os rapazão levantava, mostrava aquele músculo, aquela altura, a estatura, mas ele disse, não. O Espírito me disse que não é nenhum desses. Você não tem mais nenhum outro, não, Davi? Ou Jessé. Não, tem Davi, mas Davi é cuidando das ovelhas, é o menorzinho e tal. Então, manda chamar ele. Manda chamar. Então, Deus escolheu Davi por quê? Porque Davi vivia louvando a Deus, com Deus no coração. É por isso que a palavra diz que o coração de Deus, o coração de Davi era segundo o coração de Deus. Ou seja, Deus habitava no coração de Davi. Então, Deus habita no meio dos louvores. É só para frisar, para lembrar que devemos louvar o Senhor. Quando Paulo foi preso, em vez de estar lá chorando, se lamentando, mas Deus, eu parei tudo para servir ao Senhor e tal, agora me encontro aqui preso e papá. Quer dizer, ele estava louvando, dando glória a Deus lá junto com Silas, né? E aí veio um terremoto e as portas das cadeias se destrancou tudo, né? Então, veja bem, só para lembrar, né? Como tem a importância de louvor. Você que pode estar na roça aí, pode estar no campo, no mato, na cidade, no avião, no trem, no carro, qualquer lugar de você louvar a Deus. E agora nós temos o dispositivo que você pode estar baixando e acompanhando os hinos e assim por diante. Ok? Então, Deus abençoe com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite e a paz. A paz, estou em França. Acompanha a gente, né, Luiz? Sim. Aqui na cidade de Uena, também cidade vizinha, todo no Piauí, também todo no Brasil. A gente recebe aí mensagens de pessoas aí de São Paulo, de Aroeira, Paraíba, estão acompanhando o programa e sempre mandando um abraço para você, Luiz. E eu mando um abraço para todo esse pessoal que está ouvindo, que está sintonizado. Eu mando um abraço e que Deus abençoe todos vocês. Eu peço mesmo de todo o coração que Deus possa estar ouvindo a oração de vocês que estão acompanhando o programa Expressão da Verdade. Que Deus possa abençoar e atender aos pedidos das suas orações. Em nome de Jesus. Ok? A paz. Olha, quem te mandou um abraço também aqui é muitas pessoas, mas o Ângelo mandou um abraço para você, Dona Maria, esposa dele. Um abraço, Ângelo. E a Dona Maria. A Dona Joana Carvalho. Joana Carvalho, meu abraço para você, Joana Carvalho. Muito obrigado por estar sempre ouvindo falar no seu nome, que você está sempre ouvindo. Deus possa estar ouvindo a sua oração em nome de Jesus. Pois é, muitas pessoas ouvindo a gente, mandando um abraço para todo mundo aí, tá bom, Luiz? Um abraço a todos vocês. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Eu quero convidar a vocês podem ligar, eu não estou ouvindo o telefone tocar, podem ligarem. Agora nós temos mais. Tá certo que agora, nesta época, não estão mais fabricando aparelho de tocar CD. Quem tem, quem não tem, não tem mais. Mas eu gravei os hinos da harpa, né? E vocês podem estar adquirindo esse CD e vocês acompanhar, porque além de ter o hinos, tem também o play, né? O playback. Tem a música instrumental, que você pode cantar, e tem a gravada na voz do Luiz Corte. Então, e a gente vai também dar de brinde, de sorteio, né? Juntamente com a Bíblia Sagrada. É bom porque você já tem a harpa
na Bíblia Sagrada. E agora você tem o CD da harpa, né? Com o play, né? Que você pode acompanhar, né? E louvar a Deus. Então nós vamos agora dar início aqui na palavra, né? Que eu mandei uma mensagem, né? Falando exatamente já da necessidade que nós temos de conhecer a palavra de Deus. Então, veja bem, o poder celestial, ele manifesta no homem ou na mulher. O homem, no modo de falar, é no ser humano, né? Então, homens se resume masculino e feminino. É o ser humano. Então, veja bem, nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus. Então, o que fez o Davi ser rei e herdar todo, e ser participando do poder, foi ter o conhecimento, o amor e o temor dos mandamentos de Deus. Aqueles mandamentos que Moisés deu lá para o povo. Olha, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança do que há no céu, nem na terra, nem debaixo nem nas águas, nem debaixo das águas. E não te curvarás a elas. Então, veja bem, o Davi honrava esses mandamentos. Ele sempre tinha o cuidado, né? Como diz aqui no livro de Josué, capítulo 6, aliás, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, diz assim, porque ele fará brilhar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Deixa eu fazer a leitura, porque eu estou falando aqui de cor. Mas vamos, livro de Josué, capítulo 1, versículo 6, mas eu vou começar do 8, porque o tempo é curto. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Então, esse é o primeiro mandamento que Deus deu para o povo de Israel. O povo de Deus. Quando se fala povo de Israel, é o povo de Deus. Hoje eu falo o povo de Deus, seja os cristãos, católicos, evangélicos, não são o povo de Deus. Então, o povo de Israel é o povo escolhido de Deus, é o povo que já tem o conhecimento. E esses mandamentos, Davi praticava, sempre. Então, a gente vê aqui também no livro de Salmos, primeiro Salmo, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que significa isso? Significa seguir a mesma trilha. Não que eu falando de tal, abriu uma igreja e tal, e ele está riquíssimo, então, de explorar o povo e tal, então eu vou abrir uma também. Quer dizer, é roda dos escarnecedores. Quer dizer, as pessoas entram na mesma roda. Então a Bíblia diz, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tenha o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É claro que você não vai ficar com a Bíblia na mão, olhando para ela. Meditar significa, você leu uma mensagem, e você o dia inteiro você está lembrando daquela mensagem. É a palavra de Deus que falou naquele dia. Você medita e tal, se você não entendeu, você vai pedir a Deus, ao Espírito Santo, em nome de Jesus, e ele vai esclarecer. Então, aí diz assim o versículo 3 de Salmo 1. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, que não caem fora de tempo. E tudo quanto fizer, em comparação ao homem,
tudo quanto ele for fazer, os seus projetos, então ele irá bem, prosperará. Então ele diz assim, e não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. Então, o próprio Jesus, ele diz assim, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, né? Você que já está cansado, que está oprimido, e eu vos aliviarei. De repente você é uma pessoa que vem de humilhação, alguém está te pisoteando e tal, você trabalha que não condenado e ninguém te dá valor. Quer dizer, o teu patrão não te valoriza. E assim por diante. Então, tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? O jugo é as leis, é o que o Davi praticava. O meu jugo. E aprendei de mim. Porque no princípio ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aqui Jesus está se colocando ele como palavra. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, da minha palavra, que eu sou manso e humilde de coração. E então encontrarei descanso para as vossas almas. Almas é vida, para as vossas vidas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Então, mas antes ele diz assim, no versículo 25, ele diz assim, Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, diz, graça te dou, Pai. Oh, graças a Deus, Pai. Graça te dou, Senhor, dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos, e a revelastes os pequeninos. Então, assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram feitas, ou me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E aquele que ele quiser revelar. Então ele coloca aqui, o Pai é o Espírito Santo. O Filho é a palavra. Então, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas foram entregues pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, a palavra. Por isso que ele diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vazia, né? Toda vai se cumprir naquilo que foi profetizado. Então diz assim, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ele em carne. Então ele conhecia o Espírito Santo. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E aquele que ele quiser revelar. Quer dizer, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele que ele quiser revelar. Quer dizer, você tem que ler a palavra, vai lendo a palavra, pedindo entendimento ao Espírito Santo. E aí, dia mais, dia menos, ele vai te revelando a verdade. Aí quando revela a verdade, descortina toda aquela mentira que você aprendeu a vida inteira. A vida inteira você aprendeu a ter fé no Deus de barro, no Deus de louça, Deus de metal. Você tinha fé em almas, pessoa que morreu, estava lá ao lado de Deus, estava intercedendo. De repente você tem, não, aquela alma está penosa, você tem que acender uma vela para aquela alma e tal, mas tudo isso é uma mentira desordenada, né? Que os católicos, os cristãos católicos, foram os primeiros falsos, os primeiros mentirosos da parte da mentira, se tornando falsos cristãos, que iludiu as pessoas o tempo todo, enganou, não conheceu a verdade. Por quê? Porque não liam a Bíblia. Nem os mestres liam a Bíblia, eles não liam. Eles acreditaram naquilo lá que eles programaram e depois acabou acreditando na sua própria mentira. Então, e aí, passado o tempo, ninguém examinou as escrituras. E quando alguém tinha acesso à escritura, eles tomavam, não pode.
E se alguém revelasse alguma coisa, aí até era preso, até era expulso e às vezes até morto. E assim por diante. Então a verdade esteve escondida por muito tempo. Depois vem o Martinho Lutero lá e revela, lê os livros e tal, viu que estava tudo errado e pá, aí começou a protestar. Mas protestar contra a adoração de imagem, contra a fazer culto aos mortos, tudo bem. Mas também que não se deveria batizar criança, batizar adulto. Mas aí tudo resumiu só em batismo. O negócio é batizar para ir para o céu. Batizar e tal, morrer não vai para o inferno. Então, a católica não, porque faz uma missa. Ora, se as pessoas fossem salvas através de missa, então, coitado dos pobres, porque ninguém tinha condições de fazer uma missa. Então, só quem ia para o céu eram os ricos, que tinham poder de fazer a missa de 7 dias, de corpo presente, né? Com o defunto presente, de 7 dias, de 30 dias, de 1 ano, e assim por diante. Aí ele vai subindo, de repente está no céu. Tudo é uma mentira desordenada. Então, veja bem, e o pobre, coitado, nunca... E Jesus disse, bem-aventurado os pobres, porque deles é o reino dos céus. Pobre, humilde de espírito, limpo de coração, humilde, né? Não é? O pobre ele pode ir para o céu, o rico também pode ser, se ele limpar o coração dele, se ele for humilde. Então eu quero só estar frisando para as pessoas entenderem como que foi a farsa. Aí depois ficou uma presa, os cristãos, ficou uma presa fácil para o inimigo. Aí vem um macumbeiro, quer dizer, vem um macumbeiro aí, mostra lá os sinais de prodígio, faz revelações e papapá, e faz macumba, traga a sua amante de volta, não sei o quê. Aí o católico vai lá para macumba. Aí, de repente, quer dizer, fica cristão, idólatra, macumbeiro. Aí, de repente, aí chega os cristãos que já leram a Bíblia, né? Eles já leram a Bíblia, mas tomam conhecimento da verdade, mas não pregam a verdade. O negócio dele é fazer sinais de prodígio, Jesus falou, ir a toda a criatura, tal, pregar o evangelho a todo mundo, mas eles não pregam. Só prega só o nome de Jesus e faz sinal de prodígio, daí começa a explorar. E eles exploram exatamente os cristãos católicos. Os cristãos católicos são as vítimas. Por quê? Porque não tem conhecimento da verdade. Então ele cai na mão do falso profeta, ele cai na mão do falso macumbeiro, ele já estava sendo massacrado pelos líderes religiosos lá de Roma, e aí, quer dizer, se você não parar para ler a Bíblia, meu cara, fica difícil. É por isso que a gente não esconde a verdade, prega sempre a verdade. Adquira uma Bíblia e começa a meditar, a ler. É por isso que o Senhor Jesus, então o Senhor Jesus diz assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quer dizer, você para de ficar com medo disso, daquilo, não tem que ter medo de nada. Quem tem Jesus não tem que ter medo de nada. Então, tomai sobre vós o meu jugo, a minha palavra, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Em João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai amarás e viremos para ele, e nele faremos morada. Quem vai fazer morada é o Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo, o poder, a virtude. Em 15, 7. Se vós estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, será feito. Tudo que pediu o Pai em meu nome, eu o farei. Então, se você tiver fé, não duvidar no seu coração, pode até dizer para este monte, sai daqui, passa para acolá, crê somente que se fará. Quem é que vai fazer? É o próprio Deus, é o próprio Jesus, é o seu exército. Crê somente que se fará. E tudo que pedir na oração, crendo tê-lo-ei. Mas tudo isso é baseado na palavra dele, ok? Deus abençoe e vamos meditar nessas palavras que eu volto daqui a pouco. Tony França, passa a oração da irmã Conceição, uma moça, uma serva abençoada de Deus que tem feito oração e as pessoas têm sido abençoadas. E depois nós voltamos. Isso. Em evento religioso, talvez ela não está ouvindo, mas ela mandou já a oração bem antes e ia para esse evento religioso. E é uma pessoa maravilhosa. Eu quero, viu, Tony França, eu quero só frisar para as pessoas, lembrar que para você receber a unção da oração, é necessário que você esteja de acordo, você esteja ouvindo. Então, quem estiver ouvindo agora, está ouvindo lá no hospital, ou na sua casa que está enfermo, você que está na penitenciária, precisa ouvir e acompanhar.
pedir a Deus concordância, né? Aí você vai receber essa bênção, em nome de Jesus, ok? Campanha evangelista, trazendo o alimento da palavra de Deus maravilhoso, tanto nesse momento, para quem é amado. Eu te apresento o programa, te apresento os ouvintes desse programa, Deus Santo, Deus de maravilha e poder de glória. Abençoa a família ali dessa cidade, meu Deus. Abençoa todos que estão ali, meu Deus, do céu, naqueles hospitais, meu Deus Santo. Que o Senhor venha trazer ali uma cura diversa para salvação, para aquelas vidas, Pai. Também ali os presidiários, meu Deus, que o Senhor venha curar, libertar e salvar. Deus, poder de glória. Todos os ouvintes, meu Deus, que estejam ouvindo, que sejam agraciados e abençoados por ti, meu Deus, que vier alguma causa da justiça, meu Deus, que o Senhor venha resolver, Pai, que eles estão necessitando do teu agir, meu Deus. Deus de maravilha, de poder de glória, meu Deus, a tua palavra, que aqui, meu Deus. No livro de Mateus 8, 16 e 17. Segundo a tarde trouxeram muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles. E os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Grande e poderoso Santo. Deus, poder de glória, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus, abençoa a autoridade dessa cidade, abençoa, abençoa as autoridades do Brasil e do mundo, meu Deus Santo. Que não seja ele, mas o teu poder, Senhor. Ali, Senhor, que